Em primeiro lugar, e em nome das organizações sindicais que hoje convocaram esta greve, que aliás faz parte de um conjunto de lutas que tem vindo a ser desenvolvido ao longo, desde o dia 7, como se sabe, quero saudar todos os professores que hoje deram uma expressão enorme, uma expressão imensa à luta dos professores, aliás, como já era expectável, tendo em conta o que tem sido precisamente a adesão dos professores à greve às avaliações, o que foi há dias, no sábado passado, portanto, a participação de um tão elevado número de professores na manifestação nacional que se realizou e, portanto, acho que os professores, neste momento que é crucial para a defesa da escola pública e da profissão de professor, responderam à chamada de uma forma que é absolutamente inequívoca. Também, neste momento, queríamos deixar uma palavra aos colegas que, não fazendo greve, poderiam ter facilitado a concretização pelo Governo das medidas que tem em cima da mesa negocial, o aumento do horário de trabalho ou a aplicação da mobilidade especial, que a aplicar-se será, portanto, para todos. Mas, felizmente, a fortíssima adesão dos professores a esta greve, na sequência, como disse, do que já no sábado passado aconteceu com a manifestação nacional, e também, já agora dizer, daquilo que desde o dia 7, porque hoje estamos a 17, mas desde o dia 7 nós estamos a fazer a greve com incidência ao Serviço de Avaliações, que é uma greve, já agora também completar, que para já vai manter-se até ao final desta semana, até dia 21, como se sabe. Portanto, eu penso que esta grande e forte adesão irá impedir que, de uma forma fácil, como provavelmente pretenderia, o Governo consiga aplicar estas medidas e até, e é isso que nós todos desejamos e é por isso que lutamos, tenha de as abandonar. Neste momento pensamos também que é muito importante deixar uma saudação aos estudantes e às suas famílias. Em primeiro lugar, pela solidariedade que ao longo de todo este tempo foram manifestando, não apenas os estudantes de uma forma anónima ou os pais, mas as suas associações de pais, federações regionais de pais de Lisboa, de Setúbal, do Algarve, da Guarda, confederações também. Portanto, foi muito importante esta solidariedade e, sobretudo, a compreensão por parte dos pais e dos estudantes. Isso hoje foi visível nas escolas onde nós estivemos, ou onde não estávamos, mas estava a comunicação social, que os estudantes e as famílias perceberam que o que está em causa é a defesa de alguma coisa que é importante para todos. É a escola pública, é a qualidade do ensino. E na escola pública, os professores são pilares fundamentais dessa escola. E, portanto, o ataque que é feito aos professores não é feito aos professores apenas, é feito a um dos pilares, entre outros, que estão também a ser muito fragilizados por este Governo, entre outros, da escola pública. De acordo com os dados que os sindicatos recolheram, portanto, eu já disse que nós estimamos que a greve poder-se-á ter aproximado, pensamos nós, dos 93%, mas pronto, vamos ficar pelos 90% de adesão de professores e pelos dados que recolhemos, e que, aliás, o Ministro da Educação há pouco também referia, mais de 20 mil alunos, portanto, se forem 30%, como diz o Sr. Ministro da Educação, são mais de 22 mil alunos que ficaram sem fazer o exame de hoje de português do 12º ano. Ainda assim, em diversas escolas onde os exames se realizaram, isso só foi possível através do recurso a ilegalidades, a irregularidades e a arbitrariedades que não deveriam ter acontecido, que nos foram relatadas por colegas que estão nessas escolas e que agora, pensamos nós, competirá à Inspeção-Geral de Educação averiguar o que se passou e agir em conformidade. Só a título de exemplo, chegaram-nos informações, por exemplo, do recurso a vigilantes que não são docentes, desde técnicos especiais, como terapeutas, até formadores. Na secundária de Oliveira do Hospital, por exemplo, uma senhora que é formadora de culinária dos cursos profissionais foi uma das vigilantes. Não tem a ver com o facto de ser formadora de culinária, tem a ver com o facto de não poder ser vigilante.
nos exames. A realização de vigilâncias por docentes da disciplina, o que é ilegal. A redistribuição de alunos por salas onde se realizavam já exames, portanto, alunos de salas onde o exame não se realizava, e foram redistribuídos por outras, o que é ilegal, sendo que temos conhecimento de salas onde cerca de 30 alunos estavam a realizar o exame na mesma sala. A utilização de espaços que não eram próprios para a realização do exame. A substituição de docentes do secretariado de exames por outros, sem que tivesse havido, como exige o regulamento, a auscultação do Conselho Pedagógico. Foram substituições feitas na hora. Ou a realização de exames sem secretariado e sem coadjuvantes. Há que assinalar aqui, porque pensamos que é importante, que os professores que são envolvidos nos exames, nomeadamente nos secretariados, mas não apenas nos exames, têm reuniões preparatórias em que permanentemente lhes é dito que o rigor aqui tem que ser absoluto. Que não pode haver situações de falta de rigor, porque é o problema da equidade que está em causa. Portanto, o rigor é aquilo que é dito como sendo o fundamental no trabalho de quem está envolvido nos exames. Portanto, é absolutamente inaceitável que recrutados à porta da escola, sem qualquer preparação, sem absolutamente nada que lhes pudesse, em muitos casos, ajudar a estar na vigilância ou no secretariado, ou fosse no que fosse, que tenham sido recrutados docentes que foram substituir os outros. Quero dizer ainda que, mesmo em relação a isso, é de legalidade duvidosa, ou seja, para nós não é certo que algumas destas substituições não configurem uma efetiva violação da lei da greve, mas sobre isso iremos ainda tentar perceber exatamente o que se passou. Estas são, digamos, as denúncias a quente feitas por muitos colegas, aliás, colegas que em alguns casos, por estarem em greve, foram hoje proibidos de entrar nas suas escolas e, portanto, nós iremos agora saber exatamente o que se passou. Dizer também que temos algumas informações de situações absolutamente inaceitáveis de comportamento de inspectores que procuraram pressionar diretores até ao limite, no sentido de realizarem os exames, em alguns casos até já meia hora depois de, em outras escolas, eles se terem iniciado. E, portanto, isto de facto mostra que este exame decorreu de uma forma que, no mínimo, não foi tranquila. Mesmo e, sobretudo, eu diria, pois, essencialmente para aqueles que tiveram que o fazer. Mas também não poderíamos deixar de assinalar, porque também é importante, que apesar de tudo o que disse, houve diretores que não se deixaram pressionar, que agiram em perfeito respeito com as disposições legais e que, em muitos casos, como professores que são, também eles fizeram greve, perceberam que esta greve era de todos os professores. Perguntar-se-á, e agora? O que é que vamos fazer com uma adesão à greve às avaliações que vai continuar até ao final desta semana, pelo menos, que inviabilizou 95% das reuniões, com uma manifestação que foi a maior de todas desde 2008, e com uma greve que foi ao nível das melhores que alguma vez os professores fizeram em Portugal. E diríamos nós que, face aos excelentes resultados desta luta, que reiteramos a necessidade de serem retomadas as negociações e que essas negociações tenham como base as propostas que as organizações sindicais apresentaram e que, na generalidade, eu recordo, apontam para a não regulamentação da mobilidade especial para o setor, sendo dessa forma garantida a sua não aplicação. A garantia da não aplicação não é por compromisso de um período de carência, de um tempo mais tarde, de um tempo mais cedo, é porque nós todos percebemos que os tempos hoje são muito relativos. O que hoje é para ser amanhã, acaba por ser logo à tarde. E, portanto, aquilo que dizemos é que a garantia única que podemos ter é a não regulamentação da mobilidade especial. A aplicação aos professores, no âmbito da
da mobilidade interna, das mesmas regras que se aplicam a toda a administração pública. Eu recordo, não pode haver a deslocação de professores de forma compulsiva para além de 60 km. O exílio a 300 ou 400 km, que se quer obrigar professores, não é aceitável. A manutenção do horário de trabalho dos professores, um dos que apresenta das mais fortes cargas letivas dentro do grupo de países da OCDE, como um estudo comparado recente veio confirmar. A consideração da direção de turma como parte integrante da componente letiva dos docentes e também, e isto é muito importante, que as atividades que são letivas, coadjuvação, apoio e outras, sejam letivas para quem tem horário incompleto, como para quem não tem horário letivo. Ou seja, um professor com horário zero, se tiver estas atividades, têm que ser consideradas letivas, tal como são consideradas para aqueles que já têm alguma componente letiva, embora ainda incompleta. Nós dizemos que é fundamental os professores continuarem a greve às avaliações com os níveis de adesão que se verificaram até hoje. E porquê? Porque vamos estar na negociação, vamos estar à mesa da negociação e, portanto, neste momento, e com o património de luta que conseguimos construir, não seria nada positivo que, de repente, a luta esmorecesse e que o Ministério da Educação e o Governo se sentissem menos pressionados. Ao longo da semana, é também muito importante que os professores participem na auscultação que hoje mesmo está a ser lançada através dos sites dos sindicatos, mas que vai passar para o terreno, para as escolas, em reuniões que se realizarão terça e quarta e que culminarão na quinta-feira, dia 20, com a realização de plenários em todas as capitais de distrito e até em outras localidades que assim se decidiu, mas em todas as capitais de distrito, com o objetivo de auscultar, de debater, de ver até onde é que os professores querem ir e podem ir. Por esse motivo, hoje mesmo, também, organizações sindicais de professores entregarão, porque se esgota o prazo, pré-aviso de greve. Aliás, já tínhamos anunciado, não é aqui nenhuma surpresa, tínhamos falado disso na última vez que nos encontramos, pré-aviso de greve para os dias 24, 25, 26 e 28 deste mês, portanto, a próxima semana. Isso nós já tínhamos dito e tem a ver apenas, como também afirmámos na altura, com a necessidade de garantir os prazos legais. A decisão vai ser no dia 21 apenas, mas se não entregarmos hoje, a decisão fica imediatamente condicionada. O dia 27 não está aqui considerado porque é dia de greve geral e em dia de greve geral todos os trabalhadores estão envolvidos e, portanto, já está o pré-aviso entregue, como sabia. Uma última nota para o anúncio que o Ministério da Educação hoje fez de repetição do exame de português no próximo dia 2 de julho. Com isso, provam-se duas coisas. Que, afinal, era possível adiar a realização deste exame para todos os alunos, evitando dessa forma situações de falta de equidade como as que estão criadas. O Sr. Ministro da Educação pode afirmar que o grau de dificuldade da prova é o mesmo, seja esta ou seja outra. Mas há uma coisa que não é a mesma. É o contexto, o ambiente em que ela se vai realizar. E, portanto, poderia o Ministério da Educação, bastava que quisesse, não ter sujeitado os estudantes a todo o stress, a toda a angústia que se verificou e ao que hoje se passou. Por fim, dizer que se prova também que, afinal, era possível mudar, transferir a data do exame para outra, sem que isso obrigasse a uma recalendarização dos exames. Dizia o Ministério da Educação que isso obrigaria a mudar as datas do calendário global de exames. Está provado que não, porque vai mudar esta e não vão mudar outras. E por ser assim, fica provado que teria sido possível evitar toda esta confusão, que, aliás, deixa os responsáveis do Ministério da Educação e Ciência em situação de grande fragilização política. Portanto, acho que, neste momento, se prova que aquilo que os sindicatos diziam desde a primeira hora
teria sido o mais acertado e teria evitado aquilo que aconteceu. Estaríamos aqui, com certeza agora, a dizer que temos uma enorme greve de professores, temos uma greve com 90 e tal % de adesão e não estaríamos a dizer que 20 mil alunos não fizeram os seus exames. Era bom para todos, em particular e em primeiro lugar para os alunos, para as famílias, para os professores também, porque não é com facilidade que fazem greve num dia como este, mas souberam que era importante fazer e fizeram a greve. E, portanto, de novo, e assim termino como comecei, os professores estão de parabéns, foram exemplares na sua luta e voltaram a dar expressão a uma frase que nós temos repetido. É que a lutar também se ensina. E nós hoje quisemos dar esta lição, sobretudo a um governo que é incapaz de ouvir aquilo que os outros têm para lhe dizer. Eu estava a ler a Praça e Notícias, no início desta conferência de imprensa, admitia que vai ser feito um inquérito aos professores para saber da sua opinião sobre a continuação de novas formas de luta. Pergunto, em primeiro lugar, se há a hipótese de uma greve em cima de um novo exame nacional, uma vez que há uma nova data para este exame nacional português 12º ano, para o dia 2 de julho. Queria também perguntar, o facto de que hoje ninguém ganhou, todos perderam. Pergunto quem é que ganhou, se os sindicatos conseguiram níveis de adesão acima dos 90% ou o governo que conseguiu pelo menos cerca de 70% dos alunos fizessem o exame. E por último, se me permite, pergunto-lhe, o senhor disse que muitos alunos disseram nas escolas que compreendiam a razão da luta dos professores, ou outros que demonstraram-se o contrário. Pergunto-lhe se os 22 mil alunos que não fizeram o exame, se não podem ser vistos como reféns de uma luta corporativa. Obrigado. Vamos começar. Eu penso que quem ganhou ou quem perdeu, eu acho que ganhou o país, porque ficou a perceber que tem um governo fraco e que, se lutar, é possível, em muitos momentos, obrigar o governo a recuar de muitas das medidas que tem vindo a tentar impor ao país. Não ganharam os professores, nós ganharemos quando conseguirmos levar o governo a recuar nas medidas que tem para nos impor. Ganhámos hoje um espaço, eu diria, mais amplo, no sentido de levarmos o governo ao encontro das propostas dos professores. Mas eu acho que quem ganhou hoje foi sobretudo o país, que percebeu que, afinal, este governo, embora tendo maioria absoluta, tem fragilidades e que é possível mostrá-las, pô-las a nu e, portanto, obrigá-lo em muitos momentos a recuar também em outras matérias, em outros aspectos que não apenas nestes mais concretos da educação. Dizer que, é verdade, eu penso que os alunos foram feitos reféns. E acho que foram feitos reféns, para quem tinha dúvida, hoje, sem dúvida nenhuma, pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação começou todo este período mais complicado que nós estamos a viver, usando os nossos estudantes como escudos. Escudou-se atrás deles e deste período sensível para os estudantes, os exames, para tentar avançar com propostas que sabia que, sendo extremamente negativas, teriam uma reação forte dos professores, mas que neste momento os professores têm dificuldade em levar por diante lutas como aquelas que estão a levar. Portanto, escudou-se atrás deles e, posteriormente, tornou-os reféns, quando, no dia 11, e a propósito da decisão do acórdão do Colégio Arbitral, em que se sugeria, o Colégio Arbitral, que transferisse o exame de 17 para 20, e em que todas as organizações sindicais disseram que não iriam transferir a greve para 20 se o exame fosse transferido, o Ministério da Educação decidiu mantê-lo. Decidiu mantê-lo até ao último momento. E quando chegou ao último momento, foi ontem, e em que toda a gente percebeu que só a sua intransigência tinha impedido essa transferência, decidiu então pôr a correr inverdades que estão ainda por provar, mas vão ser provadas com gravações do que se passou nas reuniões, e, portanto, pôs a correr numa tentativa desesperada de conseguir manipular a opinião pública, provando que os sindicatos é que eram os maus da fita. Não é verdade. Desde a primeira hora que nós dissemos, no dia 11, quando se conheceu a decisão do Colégio Arbitral, muitos de nós estávamos numa escola desta cidade, na EB23 das Olaias, e ali mesmo, à comunicação social, foi feita esta declaração. Faltavam 9 dias, tinha sido mais do que possível, sem problema algum, fazer essa transferência e as coisas estavam resolvidas. Relativamente à questão
do dia 2. Eu quero dizer que nós, ao contrário, às vezes, daqueles com quem nós lidamos e nos confrontamos à mesa das negociações, temos só uma palavra. E a palavra que os sindicatos deram, e eu trouxe aqui, inclusivamente, o pré-aviso de greve do dia 7, ou seja, o primeiro pré-aviso de greve que nós entregamos às avaliações, e o pré-aviso de greve para o dia 28 de julho, que vai ser hoje entregue, portanto, para o último dia do mês, é rigorosamente igual ao do primeiro dia. Ou seja, na última reunião em que, e no caso concreto da mesa negocial em que eu participo, nós tivemos o cuidado de explicar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro da Educação não vai às reuniões, mas ao Sr. Secretário de Estado, qual era o conceito de serviço de avaliações. Reuniões do Conselho de Turma para avaliação dos alunos. E, portanto, é disso que se trata. Nunca nenhum sindicato dos que aqui está presente, nunca nenhum sindicato destes pôs a possibilidade de andar a perseguir os exames dos alunos. A greve do dia 17, hoje, é uma greve geral dos professores, vem na sequência de uma greve que é de apenas um grupo de professores que tinham reuniões de avaliação até o dia 14, e é no primeiro dia útil após a realização de uma manifestação nacional que teve lugar no dia 15. E, portanto, nós queríamos fazer a greve geral hoje com os educadores de infância, que não têm ainda atividade letiva, com as pessoas do primeiro ciclo, que têm outro tipo de atividades, com os colegas do segundo e ciclo do secundário, que tivessem exames, tivessem avaliações. Neste momento estão a decorrer nas escolas, está a decorrer nas escolas a greve às avaliações. Neste momento, porque ela se manteve hoje também. Portanto, esta era a greve geral de professores para hoje, e que era hoje e que não era no outro dia. Quem transformou esta greve numa greve aos exames não fomos nós. Esta foi sempre uma greve geral de professores no dia 17. Quem teimosamente quis manter hoje os exames não fomos nós. Quem sabia que os sindicatos não iriam atrás de uma nova data de exames, quem sabia era o Ministério e não quis saber. E, portanto, eu penso e repito que o Ministério sai numa situação que, do ponto de vista político, é muito mais frágil do que aquela que tinha há um dia ou dois atrás. André, deixa-me perguntar, com cerca de 70% dos alunos a fazerem o exame hoje, se este dado me permite dizer que esta luta de hoje foi uma vitória, queria perguntar-lhe também sobre as irregularidades que há pouco elencou a realização deste exame e que serão alvo também de inspeção por parte da Inspeção-Geral da Educação, se isso pode inviabilizar a realização desta prova de futuro, e se para o dia 2 de julho, data que o Ministro Mercado marcou o novo exame português, se tem algo máximo de luta preparada? Para o dia 2 de julho não temos ação nenhuma de luta preparada, nem estávamos, nem pensámos nisso. Portanto, nós neste momento o que temos é preparada e em desenvolvimento uma greve às avaliações até o dia 21. Entregaremos hoje os pré-avisos até 28, no sentido de podermos auscultar os colegas com tudo em aberto. Dia 27 há uma greve geral, muitos dos sindicatos são subscritores também. Portanto, para o mês de julho, para já não temos nada previsto, mas fica um compromisso aos alunos que hoje não fizeram o exame, que não é nenhuma novidade dizermos isso, é que não há greve ao exame de português no dia 2 de julho, o que não quer dizer que não haja lutas a 13 ou a 5 ou a 18, que não tem necessariamente de ser greves. Primeiro. Segundo, se esta fosse uma greve aos exames, nós podíamos dizer que 70% fizeram exames e, portanto, foi muito mal. Mas não é. Eu, aliás, sempre o disse e repeti há pouco. Esta foi uma greve geral de professores, 93% dos professores fizeram greve, foi uma das maiores greves que alguma vez se fizeram em Portugal de professores. A única que me recordo, com 93% de adesão, foi no dia 19 de janeiro de 2009, quando fazia o aniversário, o ECD, 2 anos, exatamente, o chamado ECD do MEC. É inegável que, com mais de 2/3 dos alunos a fazerem exame, Não é negável. perde um bocadinho a força. Eu até lhe vou dizer, não, pelo contrário, eu até lhe vou dizer uma coisa. Se 95% dos professores tivesse feito greve e nenhum aluno tivesse deixado de fazer exame, era uma estrondosa vitória dos professores, porque o que nós hoje estivemos a fazer foi uma greve geral dos professores. Porque, como disse e como sabe, ainda agora estávamos aqui a ver os dados, nós todos sabemos, portanto, há escolas que convocaram 300 professores, tendo para fazer exame um aluno. Portanto, isso não tem discussão. Portanto, a questão principal que aqui está era, de facto,
a grande adesão dos professores. Relativamente às irregularidades que há pouco elencou, acha que elas podem inviabilizar o lançamento de notas? Não sei, portanto, nós, como lhe disse, nós não tivemos tempo de ir lá verificar ao terreno exatamente. São denúncias que nos chegaram, de telefonemas, de mails, de situações que nos estão ainda a chegar, temos outras, algumas complicadas, outras, enfim, vamos ver. Agora pensamos é que nós não somos fiscais, portanto, neste momento, face a situações irregulares ou ilegais denunciadas, aquilo que tem que acontecer é a Inspeção-Geral de Ensino tem que cumprir a sua função e ir verificar. Portanto, a partir daqui, não sei qual é o tipo de gravidade e a ilegalidade, sendo que há aqui, se confirmar estas situações, há aqui situações que claramente podem pôr em causa os exames realizados. Mas queremos dizer que para nós não é nenhum sucesso ou insucesso terem ficado 22 mil alunos com o exame por fazer. Para o Ministério deve ser um insucesso tremendo que 22 mil alunos não fizessem exame. E penso que seria porque os rostos fechados dos governantes há pouco denunciam, de facto, essa preocupação. Agora, para nós, o sucesso desta luta, não é para nós sindicatos, é para nós professores, que somos todos, o sucesso desta luta é, de facto, a extraordinária adesão dos professores. Foi a grande manifestação que voltou a encher Lisboa uma vez mais no sábado e está a ser a greve às avaliações, que vai continuar, estou certo, com o mesmo nível de adesão nesta semana que teve até agora, que anda na ordem dos 95%, cá está, de reuniões não realizadas. Já agora, para fazer a força de perguntar, já que mais um colega avançou, perguntar-lhe como é que viu hoje o facto de alguns alunos terem tentado impedir que alguns colegas pudessem fazer os exames. Qual é a avaliação que fez dessa situação? Não sei, não estive com esses alunos. Eu hoje, à porta do Camões, havia alunos que falavam nisso e que a conversa entre eles, o que eu ouvi, estava perto deles, ia no sentido de a situação a que estavam a ser sujeitos os colegas que lá estavam dentro e o ambiente com que eles estavam a fazer era um ambiente, de alguma forma, não era normal, não era tranquilo. E, portanto, o que eles queriam era que esses seus colegas também não o fizessem e pudessem, com tranquilidade, fazer com eles. Era isso que eles diziam. Pronto, mas depois acabaram por não o fazer. Penso que foi, naquele caso, a decisão que eles consideraram melhor. Portanto, quanto aos outros, penso que foi no Norte que eu ouvi qualquer coisa, não tenho informação nenhuma, não sei ainda, o que vi foi através da comunicação social, não sei se era esta a intenção, se era outra, não faço a mínima ideia, mas cá está, mas independentemente de entrarem ou não entrarem nas salas, nós sabemos de salas onde os alunos, dentro das salas de aula, ouvindo os colegas cá fora, começaram também eles a fazer ruído e a dizer que não queriam continuar, depois acabaram por fazer o exame. Isto não é bom para ninguém. Não é bom nem para quem está com esses alunos e, sobretudo, não é bom para os estudantes porque cria um clima que não é um clima propício a que eles, com tranquilidade, façam o seu exame. Por isso, continuo a dizer que o Ministério da Educação foi absolutamente irresponsável ao manter a data do exame para hoje. Ministro, só perguntar o que é que, não sei se é na lei, nas normas, no regulamento, o que é que a Inspeção-Geral da Educação deve fazer, ou o que é que a obriga a fazer, se descobrir que há exames feitos por alunos que foram, no fundo, monitorizados por vigilantes? O que é que diz a lei? Há uma coisa específica que a lei diz sobre o assunto? Não, os monitorizados por vigilantes, mas o que é que está a dizer? Por exemplo, tiveram como vigilantes professores da própria disciplina? Não, o senhor tinha dito que outros professores, creio que eram... Que os vigilantes nem sequer eram docentes, que eram técnicos. Pois, a lei proíbe. A lei estabelece quem pode fazer as vigilâncias. São professores, sendo que não devem ser professores da disciplina ou dos próprios alunos. Portanto, é isso que diz. Depois não diz, a lei não diz porque nem admite que se por acaso for um formador de uma área qualquer técnica ou se for um terapeuta da fala, o que é que acontece? Porque isso nem é admissível. Portanto, é estranho que aconteça. Portanto, eu penso que é preciso apurar isso. E depois, a partir daí, sinceramente, penso que a partir daí vai ter que o Ministério da Educação tomar uma decisão. Quem somos nós para dizer qual é? Isso é ilegal, isso aí não há dúvida nenhuma. Pais? Olha, então, estamos aqui a ouvir dizer que até houve pais a fazer vigilância dos exames, que é uma coisa estranhíssima e com uma certeza absoluta é que a lei não prevê. Foi ontem? Está bem,
Nós agora temos que ver isso com o que vamos fazer e a inspeção vai ter que fazer esse levantamento. Falou numa situação de grande fragilidade política dos responsáveis do Ministério. Maior fragilidade. Volta a reiterar o apelo à admissão do Ministro Nuno Crato, como até já fizeram alguns partidos hoje. Ai, não sabia disso. Não, nós não estamos aqui. Aquilo que nós queremos. Eu penso que é assim. Nossa opinião, não conversámos sobre isso. Eu penso que aquilo que hoje aconteceu foi, do ponto de vista político, uma derrota, porque quem politizou este problema, esta questão, não fomos nós. O Ministério da Educação colocou como uma questão política relevante os serviços mínimos para dentro. Colocou como uma questão política relevante a possibilidade de convocar, de fazer uma requisição civil, não pôde. Depois colocou quase como uma obrigatoriedade dos professores apresentarem-se nas escolas, façam uma convocatória geral. Não se apresentaram. E depois pôs também como, digamos, uma decisão política, também ela extremamente importante, a não mudança, porque tinha a certeza que todos os alunos iriam fazer exame e, como dizia ontem o Sr. Ministro, amanhã os professores devem apresentar-se às suas escolas. E não se apresentaram. E 22 mil alunos não fizeram o exame. Do ponto de vista político, há uma clara fragilização. Agora, o que nos interessa, nós quando estamos a desenvolver, nós fizemos todas estas lutas, não temos como objetivo, rigorosamente nenhum, o objetivo não é a admissão do Ministro. Podia ser, mas não é. O objetivo é que tem que se sentar à mesa das negociações e tem que ir ao encontro das posições que os professores defendem. Ou seja, nós, com a greve às avaliações, conseguimos num primeiro momento, que o Ministério da Educação se tivesse novamente sentado à mesa das negociações, que no dia 6 ele tinha dito que tinha acabado. Portanto, o dia 6 tinha acabado, a força da greve às avaliações obrigou a sentar-se novamente à mesa ao Ministério da Educação. Agora, como isto não basta, que as pessoas se sentem à mesa, têm que lá estar para negociar e para chegar a consenso, o que esperamos é que a manifestação de sábado e a greve de hoje obriguem o Ministério a negociar. E é isso que nós queremos que aconteça. Eu diria assim, aquilo que nós exigimos a esta equipa ministerial é que tenha capacidade de interpretar aquilo que se passou até hoje, desde o dia 7 ao dia 17, seja capaz de ler a adesão que os professores estão a ter a estas lutas e seja capaz de, a partir daí, na mesa das negociações, poder ir ao encontro daquilo que são as propostas dos professores. Se não tiver essa capacidade, então depois poderemos passar à fase seguinte, que é requerer alguém que tenha capacidade para negociar e para fazer esse consenso. Neste momento, pensamos que a leitura deve ser feita por quem está no Ministério e deve ser, digamos, praticada uma forma de negociação que até hoje não foi. Ou seja, até hoje nós tivemos praticamente imposição e pouco mais. E querem a presença do Ministro? Repare, eu penso que o Ministro da Educação é importante quando se chega ao momento da decisão política última. Nós nunca pusemos em causa a possibilidade de negociarmos com o Secretário de Estado. É um membro do Governo, tem essa responsabilidade. Para nós é importante que esteja até quem percebe um pouco mais das matérias e admito que o Sr. Ministro da Educação pudesse perceber um pouco menos. Portanto, isso para nós, desde que não nos mandem um Diretor-Geral, pelo menos a liderar a delegação do Ministério, desde que seja alguém com competência política, portanto, um membro do Governo, Secretário de Estado ou Ministro, não fazemos essa questão. Agora, tem que chegar à mesa das negociações com capacidade para negociar efetivamente e não apenas para tentar convencer os outros de alguma coisa e, sobretudo, para depois das reuniões chegar cá fora e contar histórias que são ficção e não realidade. Isso é que é preciso. Até agora penso que nenhuma organização recebeu ainda convocatória para reunião esta semana. Quer dizer, o Ministério da Educação falou com algumas organizações na possibilidade de se realizar esta semana uma reunião, mas não falou com outras, não falou connosco, sinceramente. Nós só soubemos que havia uma marcação de reunião esta semana
pelos senhores jornalistas quando chegámos cá em baixo ao hall de entrada do Ministério da Educação, mas ainda não foi convocada nenhuma reunião, portanto ninguém foi convocado, e posso dizer, porque não é uma inconfidência, que quando no final de um programa de televisão num canal na sexta-feira em que eu estive com o Sr. Secretário de Estado e lhe perguntei se só iriam algumas organizações, ou como foi dito, não, que seriam todas convocadas, nem podia deixar de ser. Também, já agora dizer, que na parte que nos toca, com ou sem convocatória, não iríamos faltar à chamada. Pronto, e se já agora dizer que a organização que pretende a gravação das reuniões pediu hoje às 9 da manhã essa gravação. Aliás, já agora dizer, porque houve os senhores jornalistas que tinham alguma dúvida, que é assim, não é na mesa A, B ou C. As 4 mesas negociais, as reuniões são gravadas e por uma razão meramente técnica. Há uma pessoa que faz uma ata, que é uma senhora, que é funcionária do Ministério da Educação, e como se percebe, numa reunião que por vezes até são discussões muito técnicas, não é fácil quem está a apanhar notas de escrever. E a partir de certo momento foi consensual que as reuniões seriam gravadas, facilitando assim a elaboração das atas. Também, e da parte, como se sabe, das organizações sindicais, é como quando entra a comunicação social numa reunião, tem que haver o acordo das duas partes, há sempre, não há nenhum problema, mas a própria gravação não é propriedade da parte A ou da parte B, é propriedade de todos e, portanto, nós até hoje nunca sentimos necessidade de pedir as gravações porque as atas refletem, de uma forma geral, aquilo que se passa. Agora, face a acontecimentos recentes, parece-nos que não será pior ter acesso a essa gravação para termos todos a certeza do que é que se passa nas reuniões, tanto mais que nós, como estamos juntos, como conversamos, como estivemos no sábado uns com os outros, percebemos no sábado, ao conversarmos, que as reuniões de sexta-feira não tinham sido exatamente iguais, todas elas. Aliás, os seus jornalistas perceberam isso quando os dirigentes iam saindo e se pronunciavam sobre coisas que aconteciam numas reuniões e não aconteciam noutras, não é? Basta dizer que nós, na nossa reunião, discutimos, na reunião da mesa onde eu participo, discutimos durante quase as 2 horas, exclusivamente as matérias da mobilidade e do horário de trabalho, nem sequer quase passou pelos exames, fomos nós que puxámos a conversa no final, e, portanto, é uma parte quase residual da reunião, enquanto, sei, nas outras mesas negociais, de uma forma geral, discutiu-se os exames e só porque os sindicatos depois puxaram as matérias da mobilidade, acabou por ser ali e, portanto, as reuniões não foram bem parecidas e as próprias não foram bem iguais e as próprias decisões ou conclusões ou informações até em relação ao horário de trabalho, por exemplo, há reuniões onde não foi dito de uma maneira, noutras foi noutra. Pronto, mas isso eu penso que, se houver reunião esta semana, vamos esclarecer isso. Eu sei que já foi feita esta pergunta relativamente às irregularidades. Como é que se confirmam e... Pronto, a confirmação agora, face àquilo que nos estão a chegar das escolas, e são os próprios professores que nos estão a enviar essas informações, e em alguns casos até colegas que estavam escalados para o secretariado e para outras tarefas. Nós agora estamos a tentar, com mais alguma calma, vamos tentar agora identificar exatamente a escola, se foi naquela escola, saber exatamente o que se passou e, obviamente, se for essa a intenção dos colegas, em representação sua, iremos apenas pedir à Inspeção-Geral de Educação que veja o que é que se passou, apenas para que tudo seja normal. Há coisas que poderá competir, no caso, aos sindicatos, nomeadamente quando os professores são substituídos por quem não é professor. Nós não podemos admitir que a tarefa de um professor, isto não tem nada a ver com as outras pessoas, tem um trabalho absolutamente respeitável e digno. Agora, há coisas que são conteúdo funcional de um professor e não são de outros trabalhadores. Portanto, o que tem a ver com os professores, naturalmente não podemos deixar passar em claro, são um dia destes, nem são precisos professores, para nada, e se calhar é isso que pensa no Ministério. Por outro lado, há outras matérias que eu diria que não é tanto da nossa competência e competirá provavelmente aos pais, ou às famílias, ou aos próprios estudantes, fazer essa contestação, e isso aí já é um problema que não é nosso. Era, por exemplo, quando hoje se disse, eu não sei, porque não vi, mas quando se dizia que ainda o exame não tinha acabado e já a prova estava na net, a circular, portanto, isso já é uma coisa que é sobretudo dos estudantes e das famílias. Sendo para a frente, o cenário mais justo seria o quê? Neste caso, a confirmarem... O cenário mais justo, o cenário normal,
e não é para a FENPROF, ou para o SPLEU, ou para o SPNU, ou para qualquer outro sindicato, o único cenário justo que poderia ter acontecido era o exame ter sido adiado para todos os estudantes. Agora tem que o Ministério da Educação decidir. Porque qualquer solução que venha a decidir, neste momento é injusta. Ou para os que não fizeram, ou para os que fizeram, ou para os que tiverem que voltar a fazer. Qualquer solução, depois daquilo que fez o Ministério, qualquer decisão é injusta.